Olá pessoal, bem-vindos ao Oráculo de Anubis. A nossa resenha de hoje vai ser o Tarô dos Anjos. Essa versão aqui é uma versão traduzida pela editora Pavão Branco, né, uma editora nacional. Essa edição é de 2018. Eles fizeram uma edição bem caprichada, né? Vocês podem ver que até tem um brilho, né? Aqui onde fala anjos. É uma caixinha magnética, bem dura. Eles estão fazendo, tanto a editora Pavão Branco quanto a Isis, eles estão com uma qualidade assim de tarô importado, na minha opinião. Tá excelente assim os tarôs que eles estão fazendo, sabe? A tradução que eles estão fazendo de tarôs importados. Ela abre aqui pelo lado, ó. Vocês podem ver que lembra muito as caixinhas da Llewellyn. Tem a fitinha, ó, para tirar o deck e o livreto. As margenzinhas de pena, né? Vem esse livretinho pequeno, né? Em preto e branco. Tem 128 páginas. Capa brochura, né? Preto e branco, não é colorido, mas eu achei bem caprichado. Falar um pouquinho sobre o autor, que é Red Lake Valentine. Vocês me perdoem a pronúncia, mas eu não tenho domínio da língua inglesa. Ele é autor de best-seller da Hay House, né, que é a editora do deck importado original. É também um orador, consultor espiritual e apresentador de rádio internacionalmente conhecido. Depois de deixar o mundo empresarial, ele tornou-se mundialmente conhecido como criador de horóscopos semanais na Red Scoops, que mistura tarô e humor. Falar também sobre um ilustrador do deck, que é o Steven A. Roberts. Ele é um artista autodidata de visão e técnica. Ele aprendeu estudando as obras de seus heróis de infância, artistas de fantasia lendárias como Frank Frazetta e os irmãos Hildebrandt. Steve recebeu seu treinamento formal quando ele assistiu às aulas na escola de arte. Nascido no centro da Flórida, em uma pequena cidade chamada Palmetto, a poucos passos do Golfo México. Ele começou a desenhar como a maioria dos artistas quando criança. Mais tarde, viveu 12 anos no Alasca, em um lugar onde alimentava sua imaginação. Naquele tempo, Steve dirigia um táxi e trabalhava na construção civil. Construiu uma cabana de madeira num terreno de 16 hectares e pintou as maravilhas desta terra de contos de fada. Enquanto isso, seu trabalho foi recebendo cada vez mais atenção. Retornando à Flórida, Steve fundou sua empresa, Fantasy Graphics. Atualmente é reconhecido como dos mais talentosos novos artistas no campo da ilustração de fantasia. Aqui tem a parte do sumário. Aqui eles falam como trabalhar com as cartas do tarô dos anjos. Aqui sobre como usar, né, as cartas do tarô dos anjos. Eu grifei algumas coisas que eu achei mais importante aqui para falar para vocês. Que esse deck, ele tem o diferencial dele, tem alguns pontos interessantes, do tipo, ao trabalhar com as cartas do tarô dos anjos, verá que as cartas dos arcanos maiores apresenta dos 15 principais arcanjos,
Alguns surgem mais do que em uma carta, porque incorpora vários aspectos. Então, nos arcanos maiores, a gente vai encontrar alguns dos principais arcanjos. Nos arcanos menores, consistem em 4 naipes dos elementos, representados o elemento terra, com imagens de fadas, o elemento ar com unicórnios, o elemento água com sereias e o elemento fogo com dragões amistosos. Então, esse tarô ele difere um pouquinho do tradicional do Rider-Waite, né? A questão dos temas, assim, em vez dele colocar paus, copas, pentáculos e assim por diante, né, espadas, ele coloca o próprio elemento já. Paus, fogo, espadas, ar, pentáculos, terra e copas, água, né? Então ele trabalha diretamente com os elementos e dentro desses elementos, esses elementais, né? Aqui ele dá algumas dicas, né, de como limpar o baralho, energizar, de como consagrar as cartas, de como fazer uma pergunta, como embaralhar as cartas. Aqui ele começa a falar sobre alguns métodos de tiragem, Cruz de Celta já bastante conhecido. E aqui ele já vai citando os arcanos maiores. Ele fala, né, descreve eventos e pontos de giros mais importantes em nossa vida. Aqui tem alguns arcanos maiores que ele substitui. Vez, por exemplo, dele falar no número 0, o louco, ele fala o sonhador. Tem algumas cartas que fica igual, né? O tradicional, aqui o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, imperador, igual. Aqui no hierofante ele fala sobre a unidade. Aqui onde devia ser o de pendurada é despertar. A morte como libertação. A temperança como equilíbrio. O diabo como ego. A torre como experiência de vida. O julgamento como renovação. Na verdade, alguma palavra-chave do que já é a interpretação, né, dessas cartas, respectivamente. Aqui nos arcanos maiores ele cita, né, que são transições importantes da nossa vida, reflete os aspectos do dia a dia. Faz a descrição e alguns significados da carta, assim, rápidos, adicionais. Aqui no fim do livreto ele cita sobre o artista, sobre o autor, o qual eu já falei para vocês. A qualidade é excelente, bem durinha. Essa é a contracapa das cartas, com o arcanjo Miguel representando. Começar, né, pelo louco, pela carta 0, aqui representada pelo O Sonhador. O arcanjo seria o Metraton. O mago, representado pelo arcanjo Raziel. A sacerdotisa, representada pelo arcanjo Aniel. A imperatriz, representada pelo arcanjo Gabriel. O imperador, representado pelo arcanjo Miguel.
O hierofante, aqui como unidade, representado pelo arcanjo Sandalfon. Os amantes, representado pelo arcanjo Rafael. O carro, representado pelo arcanjo Metraton. Vocês viram, né, que alguns se repetem. E todas as cartas têm, em português, né, como essa é uma versão traduzida, uma frase de aconselhamento, né, que já faz parte da interpretação da própria carta. A justiça, representado pelo arcanjo Raguel. O eremita, representado pelo arcanjo Raziel. A roda da fortuna, aqui como a roda, representado pelo arcanjo Miguel. A força, representada pelo arcanjo Ariel. O pendurado, aqui como despertar, representado pelo arcanjo Gabriel. A morte, aqui como libertação, representado pelo arcanjo Azarel. A temperança, aqui como equilíbrio, representada pelo arcanjo Zadkiel. O diabo, aqui representado pelo arcanjo Zofiel, aqui como ego, né? A torre, aqui como experiência de vida, representado pelo arcanjo Chamuel. A estrela, representado pelo arcanjo Zofiel. A lua, representado pelo arcanjo Aniel. O sol, representado pelo arcanjo Uriel. O julgamento, aqui como renovação, representado pelo arcanjo Jeremiel. O mundo, representado pelo arcanjo Miguel. Seguimos para os arcanos menores, começando pelo As de Fogo. Dois de fogo, 3 de fogo, 4 de fogo, 5 de fogo, 6 de fogo, 7 de fogo, 8 de fogo, 9 de fogo, 10 de fogo, valete, cavaleiro, rainha, rei. Água. As de água, 2 de água, 3 de água, 4 de água, 5 de água, 6 de água, 7 de água, 8 de água, 9 de água, 10 de água. Valete, cavaleiro, rainha, rei. Ar. As de ar, 2 de ar, 3 de ar, 4 de ar, 5 de ar, 6 de ar, 7 de ar, 8 de ar, 9 de ar, 10 de ar. Valete, cavaleiro de ar, a rainha e o rei. Terra. As de terra, 2 de terra, 3 de terra, 4 de terra,
5 de terra, 6 de terra, 7 de terra, 8 de terra, 9 de terra, 10 de terra, valete, cavaleiro, rainha e, por fim, o rei. Essa foi a nossa resenha do tarô dos anjos. Agradeço pela companhia de todos e até o próximo vídeo.